partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Conexão Porto Indústria. O SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários, participou de importantes discussões ao longo de 2024. Entre elas, a necessidade de novos acessos ao Porto de Santos e o desenvolvimento de novas tecnologias. Nunca se debateu tanto a necessidade de aumentar e melhorar a ligação entre a Baixada Santista e a capital paulista. Uma terceira pista no sistema Anchieta Imigrantes precisa sair do papel. O anúncio do início do estudo da terceira via da Imigrantes, né, que se fala de terceira via, mas para a carga, na verdade, é a segunda via, né, porque hoje nós só temos Anchieta, daí, dado dos anos 40, o que nós temos só é a Anchieta, para servir a chegada da carga no Porto de Santos. Então, houveram avanços importantes, mas a gente entende também que, como você disse, então, terceira via da Imigrantes demora aí pelo menos mais uns 6, 7 anos para ser realidade. O que a gente precisa é que, ao longo desse tempo, a gente já inicie a discussão de novas alternativas, né? Existe um outro projeto de uma ligação que é a Via Verde, se não me engano, que chamam, que liga a Cônego Domênico Rangoni ao Rodoanel, né? Que seria uma outra possibilidade de uma ligação Planalto-Baixada. Então, eu entendo que, durante esse tempo, a gente já tenha que iniciar a discussão de outras alternativas, né? Porque, assim, se você olhar o Porto de Santos 10 anos para trás, ou 5 anos para trás, a gente tem, em média, um crescimento de 5,9% ao ano de crescimento, né? Se a gente projeta isso para frente, a gente atinge em 2030 um número de movimentação que a gente, teoricamente, pelo planejamento da autoridade portuária, só deveria atingir em 2040. Então, a gente atinge esse número de 240 milhões de toneladas 10 anos antes do que estava previsto. Então, isso demonstra, né, a pujança do Porto de Santos, né, no crescimento das suas operações, mas que precisa, sim, de um olhar muito de perto para a infraestrutura, né, de movimentação, tanto da chegada dos navios, quanto da chegada e saída da carga no Porto de Santos. Senão a gente vai chegar num ponto, a gente não está longe disso, na minha opinião, a gente vai chegar num ponto onde a gente não vai mais conseguir crescer por limitação de infraestrutura de chegada e saída do Porto de Santos. Enquanto novas obras não são construídas, o setor portuário precisa otimizar o trabalho com a aplicação de novas tecnologias. É o que a gente tem na mão hoje, lançar a mão da tecnologia para a gente tentar minimizar a questão do fluxo logístico de entrada e saída do Porto de Santos e para outros tantos portos que têm o mesmo problema, né? O grande problema nosso no Brasil hoje, falando de Brasil, são acessos de infraestrutura de acesso aos portos para que eles consigam crescer. E no nosso aqui é uma situação muito mais importante por conta do tamanho do Porto de Santos e do tamanho da movimentação que nós temos aqui. Mas eu vejo sim que a tecnologia e algumas ações em conjunto, porque na verdade quando você chega num momento, vamos tentar levar aqui essa conversa para 2014, 10 anos atrás. 2014 parou tudo, não sei se você lembra disso, mas parou tudo em Santos, né? Super safra, aquela história toda, e parou. Na época, o que se fez? Se encontrou a solução dos pátios reguladores, né, para que a gente não tivesse a chegada das cargas do agronegócio diretamente nos terminais, e foi uma solução encontrada na época para que se amenizasse aquele problema de trânsito que a gente tinha na época, né? Isso foi solucionado. E ele dá como exemplo um sistema que está sendo discutido no estado de São Paulo. O estado de São Paulo discute hoje o free flow nas estradas, né? Free flow, por exemplo, na minha opinião, seria uma forma de você melhorar o fluxo, por exemplo, nas estradas que chegam para a Baixada Santista. Certo? Hoje, se você quase que diariamente, você tem problemas de congestionamento nas estradas e o pedágio não deixa de ser um ponto de bloqueio onde você junta todo mundo e depois sai todo mundo. Então, o free flow
é uma aplicação de tecnologia, né, que você poderia amenizar isso, ou seja, você conseguiria um fluxo mais constante com a aplicação do Free Flow nessas estradas, nessas rodovias que têm um maior problema, vamos dizer assim, de capacidade hoje, de acordo com a região que ela está. Então, eu acho sim que a tecnologia é muito importante. Existem várias tecnologias disponíveis, opções para que a gente consiga amenizar durante esse tempo que a infraestrutura seja colocada à disposição, para que a gente consiga passar por essa fase, né, de uma forma não tão dolorosa como tem sido ultimamente.